E se você fosse dono de supermercados, de shoppings e de terra, né? Simplesmente com investimento de R$10, por apenas R$10 ser dono de tudo isso? E se fosse possível? E é muito possível. Investir em fundos imobiliários não é difícil, é bem fácil na real. Por apenas R$100 você pode ser dono de diversos imóveis, de shopping centers. Você, bem provavelmente, sai, vamos falar assim, cara, eu vou num shopping. Eu gosto muito de ir em shopping, inclusive. Imagine ganhar com isso. Imagine que você possa ganhar em cima desses rendimentos de aluguel todos os meses por menos que R$100. É isso que a gente vai falar hoje. HSML11. Um fundo bem distribuído, bem diversificado. Ganha aluguel com as vendas das lojas, dos quiosques, com o estacionamento. Ganha esses rendimentos. É muito prático. Todo mês você vai receber uma parcela disso. A barreira é muito baixa, porque menos de R$100, né? Brincadeira, você já investir esse mês e no próximo já tem rendimento. E, assim, desde sempre, né, o pessoal gosta de ir ao shopping e acaba consumindo bem mais do que planeja. Vamos lá. Relatório gerencial. Não vamos muito nos apegar a isso, pois é muito avançado, mas o que você precisa entender. Localidade. A localização vai ditar. Se é um lugar muito perigoso, bem provavelmente as pessoas não vão, né? Não vão lá para gastar, porque, poxa, para chegar é um perigo, é difícil acesso. E é aquilo. Rio de Janeiro, dependendo do lugar, vai ser bem complicado. Algumas favelas, né? São Paulo, algumas cidades um pouco mais afastadas, que o público é muito baixo. Você vê que não tem shopping em todos os lugares, né? Vou te dar um exemplo. Aqui no entorno de Goiânia tem uma cidade chamada Goianira, que não tem shopping, mas todo o pessoal de Goianira vai no Portal Shopping, porque é o shopping mais próximo. Por ser uma cidade mais satélite, meio afastada, não tem muito o que fazer, e acabam indo para Goiânia, uma cidade maior, para aproveitar, né, desse benefício. Então, por ter essa concentração, o rendimento é maior. Inclusive, é interessante essa observação, porque quando você olha a localização, tem toda uma malha para distribuir as pessoas ali. Tem uma avenida de via rápida, tem toda uma estrutura para poder receber, para poder despachar, né, distribuir o público que ali entrar. E não só ganha com o básico de estacionamento, sorvete, compra e venda de roupas, mas como também de grandes supermercados. Muitas famílias saem de Goianira para poder comprar no Portal Shopping e gastar ali no seu, acho que é Bretas ali, lojas americanas também que tem ali, que é mais barato de certa forma. Esse rendimento pode cair no seu bolso todos os meses. Imagina você aí da sua casa ou do seu trabalho, você investe pela corretora de maneira prática e consegue receber um valor todos os meses. Poxa, R$100 vai me render pouco, não vai fazer sentido algum, é muito pouco. Mas se você compra uma cota agora, mês que vem você compra outra e de repente o valor que você tem de rendimento já está comprando uma cota. E aí a gente entra no que é mais interessante e importante. Efeito bola de neve. Porque vai trabalhar o dinheiro para você. Eu já cheguei nisso em algumas cotas e sou muito feliz. É muito interessante chegar lá e o meu dinheirinho já está ali. Ele já trabalhou por mim. E vou te dizer, o dinheiro trabalha 24 horas, você não. Bom, ou pelo menos não era para ser. Basicamente, a estrutura de um fundo imobiliário é a sua diversificação de ativos e localidades. Bom, é interessante ter no Rio de Janeiro, algumas partes ali, Copacabana, por exemplo, São Paulo, que é um grande centro e hoje é um dos, salvo engano, top 1 do PIB do país, né? Tem a parte ali também no Nordeste, aproveitando as grandes praias próximo disso. Também as outras cidades ou estados como Goiás, que é bem bacana também ter. Quando você tem uma diversificação, você não vai sofrer com algum problema daquela localidade. Vamos supor que teve alguma crise em São Paulo voltada para crise energética, e aí simplesmente deu um apagão ali de uma semana, você não vai sofrer tanto com isso. Ou simplesmente caiu uma árvore, né? Uma árvore grande e impossibilitou todo o estacionamento ou parte do estacionamento. Isso vai demandar investimento, vai demandar obra. E aí a gente entra num fator muito importante. Não invista em fundos imobiliários que são monoativo. Isso aqui não. Porque imagina que você tem o dinheiro, vou dar um exemplo aqui. Teve uma época que era tão perigoso, mas tão perigoso que minha mãe falava, olha, não deixa o dinheiro todo na carteira. Coloca um pouco na carteira, um pouco no bolso, um pouco no sapato. Porque aí se o cara levar a carteira, você tem no bolso e no sapato. E é a mesma lógica aqui. Inclusive, tá na Bíblia, tá? Eclesiastes vai falar, não sei se é Eclesiastes 11:4, nos diz, divida seu dinheiro em 7 partes ou até em 8 partes, pois não se sabe qual calamidade sobrevirá sobre a terra. Então é importante diversificar. Está na Bíblia, então diversifique e invista em fundos diversificados.
Se você investir em um monoativo, você vai ter problemas. E shopping center eu gosto bastante porque ele rende mais. Além de ter uma certa perenidade, ele rende mais. Logicamente que a gente tem eventos não recorrentes, como por exemplo a pandemia. Na época da pandemia, o shopping foi, dentro da carteira de fundos imobiliários, foi o que mais sofreu. O pessoal ficou tudo em casa, como que vai o shopping gastar? Então o rendimento caiu, alguns fundos conseguiram, né, repassar alguma coisa, outros não repassaram, e fica aí a dica. Você analisar, né, alguns fundos que conseguiram se manter de certa forma, não tiveram grandes problemas nesse período de grande estresse. Porque aí você vai falar assim, rapaz, a gestão foi bem eficiente, conseguiu repassar algo, conseguiu ainda segurar as pontas num período de uma crise extensa como foi, né? Uma grande crise como a pandemia influenciou de maneira extremamente negativa os fundos imobiliários de shopping center. Em seu portfólio, a gente vai ter três ativos em São Paulo, um em Minas Gerais, um na Bahia, um no Acre e um em Alagoas. Acho que aqui a gente já tem uma diversificação bacana e, já que a gente está falando de diversificação, não faz o menor sentido investir simplesmente em fundos imobiliários de shopping center. Então, hoje eu trago um outro fundo que eu gosto bastante, inclusive que eu já invisto nele já tem um tempo, Gari 11. Ele é bem tranquilo, tem ativo pra caramba, fundo de tijolo, né? Não tem vacância. E se a gente for analisar, aqui você já tem uma outra diversificação. Você não está mais em shopping center, agora você tem renda urbana, que é basicamente o grupo Mateus, né? Que é um grupo forte no Norte e no Nordeste, que veio com uma estratégia diferente, porque se a grande maioria do varejo, né, olhava, por exemplo, São Paulo, Goiás, Sul e Sudeste, eles focaram ali no Norte e Nordeste, onde ninguém queria ir, eles foram lá e cresceram muito. A perenidade de pagamento deles é muito boa, não é aquilo que você fala assim, rapaz, eu tô com um grande risco na carteira, e ele tem uma diversificação muito grande. Se você for colocar, tem, sei lá, 14 em São Paulo, 4 no Bahia, 2 no Rio Grande do Sul. O editor vai deixar aqui na tela nesse momento para não ficar tão extenso aqui. De certa forma, você está diversificando estados, cidades, um outro segmento ainda dentro de fundos imobiliários, vai diversificar seu dinheiro, seu investimento e vai ter uma barreira ainda menor, porque Gari 11 é menos de R$10. Imagina investir menos de R$10, ter um rendimento todos os meses, ver o dinheiro trabalhar para você, porque isso traz um fator positivo para a cabeça. Você fala assim, cara, eu investi, já está rendendo, já caiu, vou comprar mais, vou continuar investindo, vou continuar buscando. E isso é o que importa. Se você se manter no jogo, você vai colher os bons frutos disso. Não é sobre, vou investir 1.000, 2.000, 3.000. Nossa, eu quero 20, 30% ao ano. Não. Invista um valor que está dentro do seu orçamento, com rendimento que faça sentido, protegendo o seu principal, renda ali acima da inflação, pelo menos, né? E que você consiga se manter o maior tempo possível. Porque o nosso exponencial é o tempo, né? O que eleva essa conta é o tempo. Não faz sentido você focar em grandes aportes se você não conseguir se manter isso por um bom tempo. Eu começo com 500, com R$700. Aí você faz isso durante 3 meses e nunca mais aporta. Por que você não mantém ele com 150 por 5 anos, todos os meses? Buscando uma boa alocação, uma boa diversificação. Poxa, aqui a gente falou de shopping center, agora a gente está falando de renda urbana. A gente, no primeiro momento, falou de grandes cidades, agora a gente está ali no Norte, Nordeste, São Paulo, 33, né, imóveis. É uma diversificação muito boa. Você está com a perenidade, você está diversificando ali para que, bem dizer, né, você consiga ter uma segurança, um rendimento mensal de ativos diferentes, segurando o seu bolso, né, fazendo com que o dinheiro trabalhe para você de uma maneira mais prática, mais rápida. Uma característica também muito importante que vale ressaltar é a qualidade da gestão, a transparência, como que eles te apresentam essas informações. Não faz o menor sentido, né, a gente pegar ali um relatório, porque tem que se ler, né? Tem que ver o que tem no portfólio, o tamanho do ativo, se é um ativo ali, um prédio mais novo, mais velho, porque tudo isso aí, né, nos indica informações importantes. Por exemplo, num prédio mais antigo, indica que a gente vai ter alguma reforma num período mais curto. Num prédio mais novo, a gente não vai ter que preocupar tanto com isso. Se a gestão é transparente, tudo isso aí vai ser repassado, vai ser informado de uma maneira que a gente consiga entender, de uma maneira que seja clara. Busque isso em todos os fundos imobiliários que você for investir. Não pode ser monoativo, né? No mínimo 5 ativos, boa liquidez, gestão transparente,
boa diversificação. Ah, eu tenho 30 ativos no meu portfólio, são todos em São Paulo, são todos basicamente ali na capital, um perto do outro. Falei, cara, isso aí não é uma diversificação boa, isso aí na verdade é um grande risco. E outra coisa, ainda falando sobre ativo e diversificação, vamos supor que você investe em um fundo imobiliário que ele possui 5 ativos em sua carteira. E desses 5 ativos, você olha aqui e fala assim, cara, bacana, não é monativo, igual o Sullivan falou, ele tem boa liquidez, ele tem boa transparência, 5 ativos. Só que aí você vê que um desses ativos, ele compõe, né, basicamente 60% da receita do fundo imobiliário. Então, isso é ruim também, porque tem uma concentração de receita em um único ativo. Se esse ativo vir a sofrer alguma crise no futuro, você vai sofrer muito nos rendimentos, na valorização da cota, e vai ver sua cota dilapidar todo aquele valor. Pois de que adianta você investir, sei lá, seus 10 reais e de repente, por ter uma concentração de receita na carteira, simplesmente esse valor ir para 8, 7, você vai se perguntar, poxa, ganhei bastante dividendo, só que você soma o dividendo com valor de cota e simplesmente saiu perdendo, porque você investiu em algo que tinha um risco muito alto, um risco ali que estava dentro da carteira e você não percebeu. Veja a transparência da gestão, como é informado, como são os relatórios, se é bem organizado, as informações são ali de maneira clara e polida. Não precisa enfeitar muito, mas logicamente que você consiga entender o que está sendo escrito naquele texto. O que eu posso falar é, comece hoje, estude os de base 10, que são esses até 10 reais, e estude também os de base 100, que são às vezes ativos ali de shopping center, de logística, para que você possa montar uma estratégia, uma carteira diversificada. No mínimo ali seus 8 a 12 ativos, vendo de acordo com o que você consegue segurar de risco. Tijolo é mais perene, só que papel ele tem um risco maior, mas rendimento maior. Por exemplo, enquanto o tijolo você vai ganhar 0,85, papel você vai tirar seus 1,10%. No mais é isso. Comece com pequenos aportes e mantenha, pois é o tempo que vai realmente te trazer bons resultados.